voltando. Então, existe um excesso de diagnóstico nesse sentido do TDAH, tá? Como se o TDAH surgisse em idade adulta, tá? Pode sim dele não ter se percebido, que muito acontece, tá? Ao longo da infância e adolescência, tá? Vou explicar isso por quê, tá? E ele ser tratado sim em idade adulta, tá? Infelizmente a pessoa provavelmente já vai ter muitas sequelas e muitas comorbidades, muitos traços importantes que o não tratamento do TDAH causou, né? Mas a gente tem que lembrar os estados de hipomania, que inclusive a pessoa pode estimular eles se dizendo que tem TDAH e botar lenha na fogueira com os estimulantes que são primeira linha no tratamento do TDAH junto com a TCC, né? Combinado, né? Então, assim, ó, a desatenção, impulsividade e hiperatividade, tá? Eles são sintomas clássicos lá na infância, tá? Mais evidentes em guris, né? A proporção é de 2 para 1, né? Em relação aos guris. Porém, a gente tem que levar em conta que os guris são mais diagnosticados nesse sentido, porque eles têm mais predomínio da hiperatividade e da impulsividade, incomodam mais em sala de aula. A menina ela já fica mais quietinha, mais atenta, tá? Então não surge tanto problema e não é devidamente caminhada, né? Em função disso, né? É dos fatores de confusão que a gente tem que levar em conta, né? Com o passar dos anos, a hiperatividade e impulsividade vão cedendo, tá? E cada vez a desatenção tende a permanecer, tá? Sendo que em até 60% das crianças e adolescentes com diagnóstico permanecem com um quadro em idade adulta, tá? Um pouco mais tênue em função desses outros sintomas, tá? Até por neurodesenvolvimento, amadurecimento do córtex pré-frontal e outras regiões, às vezes por tratamento. Porém, se não tratado e não feito adequadamente, a pessoa pode ter uma série de comorbidades, como o uso de substâncias, depressão, ansiedade, baixa autoestima em função das não aquisições que deixou o trem o bonde da vida passar. Não passou no vestibular, não passou de novo e levou uma série de rótulos de atrapalhado, enfim, que não tem nada a ver com sua personalidade, mas tem a ver com sintomas da doença, tá? Assim como nas outras, tá? Isso não é personalidade, eu canso de falar isso. A pessoa, muito cuidado com isso, com esses rótulos, tá? Com bullying, que eu também vou falar eu vou fazer um vídeo a respeito, tá? E são sintomas de uma condição clínica, não são a personalidade da pessoa, tá? Ou são sintomas em combinação com a personalidade, enfim, e outras variáveis, tá? Então, a gente tem que cuidar bastante disso, tá? E fazer o tratamento precoce é importante, tá? Com uma equipe multi, tá? Com TCC, com psiquiatra infantil, tá? Com consultoria com neuro, para ver se não tem nenhum foco epiléptico. Vocês entenderam, tá? Eu não vou falar a palavra errada, enfim, eu tenho alguns problemas de dicção, enfim, língua mãe não foi o português, foi um dialeto de outra língua, então tem que dar esse desconto, né? E então tem que ter uma conversa, um acompanhamento com o pediatra também nesse período para ver a curva de crescimento, de peso da criança, a possibilidade de ter férias dos estimulantes ou não, se ela é possível ou não, a maneira como vai ser regulado esses estimulantes, o tempo de ação. Um dos psicoestimulantes, por exemplo, Venvance, em muitos casos demoram 2 horas para começar a fazer efeito. Então, em algumas situações é necessário usar um metilfenidato de liberação imediata
para dar conta daquelas primeiras horas e que a lisdexanfetamina não começou a fazer seu efeito ainda, tá? Parece que isso não acontece muito com o metilfenidato Concerta e Ritalina LA de ação mais prolongada, né? Elas têm curvas diferentes, né, peculiares. Pode parecer que é a mesma coisa, mas a tecnologia de liberação dos comprimidos é diferente e tem alteração nas curvas, né? Mas isso é muito variável de pessoa para pessoa, a ponto de ter pacientes que em 15 minutos têm o efeito do Venvance e outros que demoram até mais de 3 horas. E depois das 3 horas tem um efeito muito exacerbado, enfim. Então, em outros vídeos já falei um pouco sobre como manejar isso, como a gente pode fazer, tá? E, bem, que mais eu posso falar sobre isso? Muitas vezes, tá, o TDAH em idade adulta já vem comórbido com outras doenças, tá, em que os medicamentos para o tratamento do TDAH podem piorar outras doenças, sintomas de outras doenças. Então fica bastante difícil o manejo, existe uma dificuldade maior nesses casos, tá? Então é necessário assim uma avaliação importante com cardiologista. É legal pedir um eletrocardiograma, tá? Para ver se não provoca nenhuma alteração. Exames laboratoriais também são importantes, não são fundamentais, né? Tu não vai deixar de usar, na minha opinião, se tu vive nos confins do país, tu trabalha, e tu, por uma falta de exame desse nível, tu deixares de utilizar a medicação, né? Eu acho isso um pouco criminoso, né? Mas muitas vezes isso acontece e foi provocado pela medicina defensiva, né? Então, é uma doença que muitas vezes está... confesso que essa parte está um pouco desatualizada. Existe uma escadinha, primeiro tu vai tratando as dependências químicas, se existe, o tabagismo é muito comum, tá? Drogas como estimulantes, como cocaína, enfim, pode ter um efeito de aliviar muitos sintomas, então alguns dessas substâncias podem aliviar alguns sintomas, tá? E problemas com justiça, entre outros. Doenças como depressão, ansiedade, problemas dinâmicos, todos esses têm que ser resolvidos anteriormente e em primeiro lugar em idade adulta, para aí tu começar a usar a medicação de primeira linha como os psicoestimulantes do TDAH. Me confesso que eu estou um pouquinho desatualizado nessa parte. Se tiver alguém que pode contribuir com uma informação melhor, tá? Inclusive eu posso dar um pouquinho por aqui o vídeo, né? Mas eu vou dar uma sugestão. Existe um podcast chamado Celgcast, que existe um vídeo sobre TDAH muito interessante de um pesquisador, um professor pesquisador de Porto Alegre, que ele está fazendo um estudo, se não me engano, com trabalhadores de mototáxi e demonstrando o quanto a violência, a quantidade de acidentes no trânsito aumenta nos pacientes não tratados para TDAH, comparados os que foram tratados e os que não são portadores dos sintomas, né? Então, já continuo em outra oportunidade. Então, boa noite, pessoal, e durmam bem. Bom carnaval.